Pessoal, hoje é a última reflexão da nossa série Virtudes para a Vida e eu vou conversar com vocês sobre espiritualidade. Vou começar com uma pergunta retórica. Se alguém chegasse hoje para você e perguntasse o que é espiritualidade, o que você diria? Espiritualidade é o quê? Hã? É o quê, Mel? Nada? Conexão com Deus. Conexão com Deus. Bom, uma boa... Vamos lá, espiritualidade é o quê? Só ficar tudo com medo de responder, né? Tá gravando, tá, gente? Expansão da mente. Expansão da mente. Ok. Espiritualidade, conexão com Deus, expansão da mente. Mais o que seria espiritualidade? Tá. Quando a gente fala de espiritualidade, hoje, é importante você entender que essa palavra, ela não aparecia até a década de 80. A palavra espiritualidade era praticamente inutilizada. A gente usava outros termos, outras palavras, mas quem deu mais visibilidade para essa palavra foi a OMS. A OMS, a Organização Mundial de Saúde, ela tem o ideal do que é o ser humano. O ser humano é, a OMS diz, um ser bio, psico, social e na década de 80 colocou espiritual. O ser humano é um ser biológico, o ser humano é um ser psíquico, o ser humano é um ser social e o ser humano é um ser espiritual. Isso muito influenciado pelo que acontece no Concílio do Vaticano II, na década de 60, quando o Concílio do Vaticano II começa a utilizar a palavra espiritualidade e não mais as palavras que eram usadas anteriormente pelos protestantes, por exemplo, devoção. Da onde vem a nossa palavra devocional. A devocional era a prática da espiritualidade. Nos meios metodistas se usava o termo perfeição cristã. Devoção, os puritanos e pietistas usavam o termo piedade. Piedade, a prática da piedade, a prática da devoção é jejum, oração, leitura bíblica. E talvez o silêncio para alguns, a prática, enfim, né, de retiros e tudo mais. Quando se usa o termo espiritualidade, significa que nós estamos falando no meio cristão, católico e protestante da nossa, igual o Felipe falou, conexão com Deus. A nossa relação com Deus. Mas esse termo começou a ser utilizado por todo mundo. Eu fui dar uma pesquisada na internet, eu não sei para que eu faço isso, mas eu vi uma pessoa falando de espiritualidade quântica. É uma coisa meio assim, tudo que você imagina acontece. É uma coisa meio segredo, já viram aquele livro, né, antigo, que se você mentalizar positivamente, uma coisa vai acontecer, porque as vibrações quânticas do universo vão favorecer você. Poxa, seria maravilhoso, porque se eu pensar positivamente, ninguém morre mais, né? Ninguém fica doente, ninguém passa por dificuldades. A vida seria maravilhosa. Com isso eu não estou dizendo, obviamente, que você nutrir uma mente positiva não seja importante. Mas também não significa que o fato de você pensar positivamente, tudo vai acontecer conforme você quer, porque os judeus já sabiam muito bem que a vida ela não é feita de causa e efeito. Essa é a grande discussão do livro de Eclesiastes, né? Tudo que o homem quer acontece, a Eclesiastes diz, não, eu já vi justo perecer na sua justiça, eu já vi ímpio se dar bem na vida. Esse é o livro de Eclesiastes. É um livro que coloca diante de nós o fato de que você pode fazer tudo certinho e ainda assim a vida não ser boa com você. E você pode ser um perverso e a vida parecer maravilhosa com você. As coisas darem certo. Então, a vida, nesse sentido, ela não acompanha a lógica da justiça. E, infelizmente, porque seria o ideal, né? Então, essa espiritualidade barata, vazia, de fast food, ela é uma grande ilusão. E ilusão aqui, eu estou pensando em termos como Freud usava, né? Uma ideia, uma fantasia ilusória, uma coisa que te engana. Essa é a grande questão. Como é que eu posso definir espiritualidade?
Eu vou definir espiritualidade a partir de uma analogia. Todo ser humano tem fome, certo? Precisa de bebida e precisa de alimento. Ou seja, de água e de alimento. O que a gente come é cultura. É cultural. O fato de, no Brasil, nós comermos um tipo de comida e na Austrália eles comerem outro tipo de comida é cultura. Fome é intrínseco ao ser humano. O que a gente come é cultura. Por isso que cada cultura, você pode viajar para um país e falar, eu nunca comeria esse tipo de coisa. Eu estava vendo um vídeo do YouTube e o cara, eu acho que foi no México, tinha umas baratas assim, eles comem como snack. O que você acha? Alguém aqui já comeu esse tipo de coisa? Escorpião, sei lá, culturas que comem escorpião. É muito diferente pra gente, pelo menos pra mim, assim, seria impensável. Mas cada cultura organiza o seu jeito de matar a fome, de alimentar o ser humano. A espiritualidade é uma dimensão humana. Como a gente organiza a nossa espiritualidade tem a ver ou com a cultura ou com a religião. Por isso que eu falo que a fé em Jesus não é uma religião. Religião é a roupa que nós damos para a nossa espiritualidade. Ah, Herbert, a fé em Jesus é a nossa religião. Olha, tem igreja que fala que a mulher tem que usar véu e tem igreja que fala que isso não é necessário. Tem igreja que fala que se você divorciar, você não pode casar de novo, tem que voltar para o primeiro. Senão você não pode participar da ceia, não pode frequentar, não pode comungar. E tem igreja que não tem problema com isso. Tem igreja que diz que só homem pode pregar. E tem igreja que diz que todo mundo pode, desde que tenha o dom e a capacidade para isso. O que eu estou mostrando é que essa coisa de que existe uma verdade de Deus universal, quando a gente olha para a realidade, a gente não vê isso. Cada igreja se organiza de um jeito, cada igreja pensa de uma forma, cada igreja tem uma teologia, cada igreja tem uma doutrina. E essa é uma questão que é roupa. A roupa, como cada um se organiza, é uma. O que eu quero dizer é que talvez a roupa que a Viva usa seja, talvez para uma pessoa, uma roupa frouxa demais. Ah, a Viva pode tudo, a Viva não tem problema. Mas eu vou olhar para a igreja do vizinho e falar, essa roupa é apertada demais para mim. Isso aí eu não uso nunca. É muito justo, é muito aprisionante, eu não vou usar essa roupa não. O que eu estou falando não é da espiritualidade. Eu estou falando daquilo que dá contornos à minha espiritualidade. Espiritualidade é uma dimensão humana que todos temos, que pergunta qual é o sentido da minha vida. Ateus têm espiritualidade, crentes têm espiritualidade. Todos temos espiritualidade. Então, a espiritualidade é uma dimensão humana que pergunta qual é o sentido da minha vida e da minha história. Por que o cachorro, o pet, que nós adoramos, ele não acorda de manhã e fala assim, o que acontece depois da morte? Ele não faz essa pergunta. O gato não acorda de manhã às 7 horas da manhã, que hora tu acorda, Monique? 5h30? 4h30? 4h30 da manhã, se ela toma um café, olha para o alto, imagina o gato com a xícara de café, perguntando assim, o que existe lá fora desse universo? Não faz. Cachorro morre cachorro, gato morre gato, mas o ser humano a gente não sabe o que acontece na história dele. Porque o ser humano se pergunta sobre qual é o sentido da minha vida e da minha história. Isso é a espiritualidade. A espiritualidade é aquilo que pergunta, fica dentro de nós perguntando, isso é tudo? A vida aqui agora, é isso mesmo? Existe alguma coisa além disso, né? Bom, se eu estivesse numa palestra para pessoas falando de espiritualidade, eu poderia terminar aqui e talvez fazer algumas aplicações, mas como nós estamos reunidos ao redor de Jesus Cristo aqui e pregando o Evangelho, eu diria que o discípulo de Jesus, aquele que resolveu andar com Cristo, organiza a sua espiritualidade a partir do Evangelho, do reino de Deus e da sua justiça. O que eu quero dizer é que a lógica do Evangelho é o que organiza a minha lógica de espiritualidade. Existem muitas lógicas de espiritualidade. A de Jesus é uma. Por isso que eu sempre digo que o Evangelho não é uma imposição a ninguém. É uma proposta radical, mas não uma imposição. É como alguém dissesse o seguinte, olha, eu tenho uma proposta de vida para você, o que você acha? Eu aceito ou não? Isso é o Evangelho. Quando a gente quer começar a impor o Evangelho para as pessoas, deixa de ser Evangelho
e vira uma religião militante, vira uma ideologia, vira uma outra coisa. O Evangelho é uma proposta de vida. Ponto. A pergunta não é se você tem espiritualidade ou não. A pergunta é qual é a roupa de espiritualidade que você usa. E para isso, eu quero pensar com você, então, sobre espiritualidade, a partir de dois personagens que aparecem na Bíblia. Barnabé e o segundo, eu vou tratar como um só, mas é um casal, Ananias e Safira. Quem aqui já ouviu a história de Barnabé, de Ananias e Safira? Levanta a mão, sem... Bom, um bom público aqui. Mas para quem não ouviu, eu vou explicar. Eu vou primeiro ler com vocês o texto de Atos, capítulo 4. Vai ser projetado aqui, então você vai acompanhando comigo aqui. Verso 32 ao 37. Atos 4, 32 ao 37. Cheguei na fase de ter que usar óculos para ler. Meu Deus, que coisa terrível. O pessoal nem ri das minhas piadas, né? Fala assim, esse cara é maluco. Obrigado, gente. Fiquei feliz agora. É o ar-condicionado que tá frio. Bom, se o Arthur usa, que é o Iron Man do grupo, então eu tô desculpado aqui. O texto diz assim, ó. Todos os que creram estavam unidos em coração e mente. Não se consideravam dono dos seus bens, de modo que compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e sobre todos eles havia uma grande graça. Entre eles, não havia necessitados, pois quem possuía terras ou casas, vendia o que era seu e levava o dinheiro aos apóstolos para que dessem aos que precisavam de ajuda. José, a quem os apóstolos deram o nome Barnabé, que significa filho do encorajamento, era da tribo de Levi, e tinha nascido na ilha de Chipre. Ele vendeu um campo que possuía e entregou o dinheiro aos apóstolos. Havia, porém, um homem chamado Ananias, que com sua esposa Safira, vendeu uma propriedade. Levou apenas parte do dinheiro aos apóstolos, mas com a aprovação da esposa afirmou que aquele era o valor total e ficou com o resto. Então Pedro disse, Ananias, por que você deixou Satanás encher o seu coração? Você mentiu para o Espírito Santo quando guardou parte do dinheiro para si. A propriedade era sua, para vender ou não, como você quisesse. E depois de vendê-la, o dinheiro também era seu, para entregar ou não. Como pôde fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para nós, mas para Deus. Assim que Ananias ouviu as palavras, caiu no chão e morreu. Um grande temor se apoderou de todos que souberam o que havia acontecido. Vou ler até aqui. Bom, eu tenho aqui dois personagens, Ananias e Safira, um casal, e Barnabé. Primeiro que Barnabé não é um nome próprio, o nome dele é José, da ilha de Chipre. Barnabé é um apelido dado pelos apóstolos, que vem de uma junção de duas palavras gregas, bar, que significa filho, e nabé, que significa encorajamento, alguma coisa assim, ou até mesmo a palavra vou usar essa palavra encorajamento. Então, filho do encorajamento, aquele que encoraja todo mundo. Esse era Barnabé. E por outro lado, nós temos Ananias e Safira. E eu quero destacar então dois tipos de espiritualidade. Uma espiritualidade que nos conduz à vida e uma que nos conduz à morte. A que nos conduz à morte, eu vou começar por ela, é uma espiritualidade que tem algumas marcas. Porque quando a gente olha para Ananias e Safira, você pode pensar, quem eram essas pessoas que têm uma espiritualidade de morte? Você pode pensar que era uma pessoa que frequentava outra religião. Nessa época de carnaval, eu acho assim terrível, porque alguns evangélicos começam a arrumar briga com tudo e todo mundo, né? Mas quando a gente olha para a Bíblia e quando a gente vai ver o tipo de espiritualidade que produz morte na igreja, era de gente que frequentava o culto, cantava louvores, era membro da igreja, estava na comunhão dos santos. Ananias e Safira não eram pessoas mundanas, de outra religião. Eles eram parte da igreja de Cristo. Eles eram parte da comunidade de Cristo. As críticas do Novo Testamento são sempre internas e não externas. Em 1 Coríntios 5, quando Paulo vai falar sobre um problema que estava tendo na igreja, ele fala dos problemas internos da igreja.
Ele não fala daquilo que estava acontecendo na cultura com os de fora. Porque para os de fora, Paulo diz assim, Deus os julgará. Não é responsabilidade minha ficar me metendo na vida alheia. E aí, então, voltando para o texto de Atos, nós temos aqui um casal que ouvia a pregação dos apóstolos. Era um privilégio enorme de pessoas que poderiam ouvir os apóstolos. No entanto, eles tinham uma espiritualidade de morte. E aí eu vou destacar algumas marcas, que a primeira é, numa espiritualidade de morte, essa roupa que a gente bota, é onde a imagem vale mais do que a verdade. A imagem, quando vale mais do que a verdade, é uma espiritualidade que nos adoece e que faz a gente morrer. Ananias e Safira é o casal que vendeu uma propriedade, porque a Bíblia diz que todo mundo estava fazendo isso, vendendo suas propriedades e bens para contribuir com aquela igreja que estava nascendo, e eles fazem um acordo. Eles vendem, vou colocar aqui um valor hipotético, por R$1 milhão a propriedade. Aí eles chegam para os apóstolos falando o seguinte, olha, nós vendemos a propriedade, só que deu R$200 mil. Eles guardam para ele 800 mil e dão para a comunidade 200 mil. Pedro diz, Ananias, a casa é tua, o dinheiro é teu, você podia vender e não dá nada, e isso não tem a ver comigo. O teu problema, Ananias, é que você está vendo a comunidade vendendo e dando tudo que tem, e você, para se sentir parte, você vende, fala que está dando tudo que tem, só que na realidade você está guardando uma parte para você. Quer dizer, ele quer sustentar uma imagem para a igreja, ele quer aparentar ser igual a todo mundo, só que na realidade ele não está sendo verdadeiro. Esse tipo de espiritualidade é muito presente nos nossos dias, na nossa vida, na nossa casa, nos nossos relacionamentos, no nosso casamento. Nós somos pessoas que valorizam muito a imagem. A imagem para a gente é uma coisa muito importante na nossa cultura, na nossa sociedade. Então, quanto mais uma pessoa ela participa de certas classes sociais, a imagem vale muito. Tem um antropólogo que eu acho muito interessante, algumas coisas que ele fala, ele falando sobre... ele virou um livro, né, mas era um podcast chamado Coisa de Rico, vocês já ouviram falar disso? Né? É muito interessante que ele diz que na cultura brasileira, diferente da cultura europeia, você ser rico não basta, você tem que parecer rico o tempo todo. Então, a lógica da ostentação, de você parecer, ela é muito importante na nossa cultura. Essa é uma lógica de uma espiritualidade no nosso tempo, em que parecer vale mais do que a verdade, vale mais do que ser. Quantas vezes eu já vi pessoas que frequentavam a igreja e deviam ficar mentindo sobre a sua própria vida para que ninguém ficasse assim, importunando elas. Igrejas talvez mais rígidas, em que, por exemplo, a bebida alcoólica é estritamente proibida, mas a pessoa gostava de beber um vinho. E ela tinha que fazer aquilo escondido de todo mundo, para que ninguém soubesse que ela tomava vinho e cerveja, para que senão ninguém ficasse olhando mal para ela. Quer dizer, ela começa a sustentar uma imagem para agradar as pessoas, mas ela precisa guardar coisas com ela, para que ninguém, assim, veja e olhe ela torto, olhe ela mal, porque a imagem vale mais do que a verdade. A segunda marca de uma espiritualidade de morte são pessoas que vivem com o coração cheio de Satanás. Você vai dizer, Satanás, é palavra dura, difícil, né? A palavra Satanás, no idioma original, significa aquele que divide as coisas, aquele que separa as coisas. Isso é o Satanás, isso é o diabolos. Diabolos é aquele que joga para separar. Literalmente, no grego, diabolos é isso. Aquele que joga para separar as coisas, aquele que joga para dividir. Quando Ananias aparece com o dinheiro lá da propriedade, Pedro olha para ele e fala assim, Ananias, por que você deixou Satanás encher o seu coração? Ananias e Safira estão com o coração cheio de Satanás. Por quê? Eles estão divididos. É de se esperar que alguém com uma mentalidade evangélica ache que uma pessoa que está com o coração cheio de Satanás fosse aquela pessoa que aparece no culto, e aí tem igrejas que marcam o dia, a hora, para o culto de libertação. A pessoa entra lá, e aí naquele culto, naquele horário, Satanás vai sair dela. Só que a gente está vendo aqui o caso de Ananias e Safira, que estão cheios de Satanás no coração, segundo Pedro. Eles entram na comunidade, eles não caem no chão, não alteram a voz, não faz aquele espetáculo como aparece na televisão. O que eles fazem é uma coisa só.
estarem divididos na vida deles e na igreja. Um coração cheio de Satanás é um coração dominado pelo fingimento. É gente que precisa estar o tempo todo atuando para ser bem aceito, para ser bem agradável a todo mundo. Eu não estou falando assim, não seja louco, tá? Eu não quero dizer que se você tem um trabalho, precisa de performance no seu trabalho, na sua vida, obviamente você precisa fazer isso. Hoje, essa semana, eu fiquei um pouco gripado, com febre, hoje eu estou bem melhor. E é claro que para eu estar aqui, eu tomei muito remédio, fiz um monte de coisa, porque eu precisava pregar. Então a gente precisa também entender o seguinte, existem momentos que eu preciso ter essa performance no seu trabalho, na sua vida. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de fingimento que é para você esconder quem você é dos outros. Pedro está dizendo para Ananias, a igreja é somente um só coração, como diz no capítulo 4. Mas o coração de Ananias ficou tomado pelo fingimento, porque está dividido. Um coração cheio de Satanás é um coração que vive dividido na comunidade. É um coração que não consegue estar inteiro em lugar nenhum. É aquela pessoa que casa, mas quer viver solteira. A pessoa que está solteira, mas quer casar. A pessoa que está numa vida e quer ver outra. Ela não consegue se integrar nunca. Está sempre dividida, a cabeça dividida, as energias psíquicas todas divididas, porque elas não conseguem estar em um lugar pacificadas com aquilo. Ela está num trabalho, mas quer outro. Está no outro trabalho, muda de trabalho, mas quer esse aqui. Quer dizer, são pessoas que não estão satisfeitas nunca em lugar nenhum. Uma mente e um coração dividido é uma mente e um coração de uma pessoa fragilizada. Ela é enfraquecida internamente. Esse conceito que nós chamamos na psicanálise de cisão. É quando a pessoa splita, ela separa os objetos internos dela e ela não consegue juntar as coisas. Ela não consegue ser inteira nunca. Ela está adoecida, é um coração cheio de Satanás, segundo a Bíblia, né? E a terceira coisa é um coração que vive na morte. Porque o que acontece com Ananias e Safira é que eles caem mortos na comunidade. Essa é uma história muito dramática, né? Mas tudo que está dividido tende à morte. Um casamento dividido tende à morte. Uma viva dividida tende à morte. Uma fé dividida tende à morte. A tendência de aquilo que está dividido dentro da gente é a morte. Porque é muito difícil sustentar algumas coisas se a gente está muito separado, fragmentado, dividido. Por que muita gente não consegue tomar decisões mais sérias, radicais? Nutrem dentro delas um núcleo de dúvida que nunca para. Porque elas não conseguem suportar o luto da perda. Porque toda vez que eu escolho uma coisa de maneira radical, eu perco outra. Como eu não quero perder nada, sou muito voraz, eu quero manter tudo aqui equilibrado. Só que não funciona. É muito interessante como... Vou pensar numa pessoa solteira que quer se casar. E ela vai e se casa. Só que ela quer manter dentro dela algumas coisas que não vão funcionar naquele casamento. Ou ela quer que o marido, a esposa, o noivo, a noiva, sei lá, seja aquela pessoa ideal. E aí ela não suporta os aspectos negativos da personalidade, coisas que não são muito agradáveis. E ela diz o seguinte, caramba, eu tenho que encontrar então a pessoa ideal. Não, você tem que sofrer o luto e saber que não existe ninguém ideal. Não existe ninguém perfeito, ninguém maravilhoso. Não existe. Essa pessoa só funciona na cabeça e na fantasia. Porque na realidade, todos nós, para vivermos bem um com o outro, precisamos suportar os aspectos de luz e de sombras da outra pessoa. Agora, e uma espiritualidade de vida? Aí a gente vai olhar para Barnabé, que ganhou um apelido maravilhoso, filho do encorajamento. Barnabé, segundo a Bíblia, era um homem marcado pela generosidade. A Bíblia diz que Barnabé, da tribo de Levi, tinha nascido na ilha de Chipre. Ele vendeu um campo, ele podia ter 10, ele vendeu um campo, pegou o dinheiro e deu aos apóstolos. Se Barnabé tivesse 10, ele teria 9 agora. Ele vendeu um campo e deu dinheiro aos apóstolos. Olha, quanto acho que mais velho a gente fica, mais a gente vai gostando de pessoas generosas. A generosidade, para mim, é uma das marcas mais significativas de alguém que anda com Deus.
Mas existem algumas pessoas que nunca vão conseguir ser generosas na sua vida. A primeira pessoa é aquela pessoa avarenta. A avareza é a marca de quem tem uma miséria interna. São aquelas pessoas que podem ter um mundo, mas sempre vão se sentir sem nada. Porque os seus sentimentos internos são muito pobres. Elas vivem com medo constante de perder tudo, se imaginam na pobreza, na miséria, e por isso elas estão o tempo todo agarrando tudo que tem com toda a força, porque no fundo elas têm um medo enorme de ficar sem nada. Na prática são pessoas emocionalmente inseguras, porque falta dinheiro emocional. Uma pessoa que é rica emocionalmente, ela diz assim, olha, eu posso até perder tudo, mas eu estou bem nutrido dentro de mim, eu vou trabalhar de novo, eu vou conquistar de novo, eu vou dar o jeito de novo. Uma pessoa que vive na pobreza emocional, avarenta, ela não consegue isso. Por isso que para ela qualquer migalha serve. O seu valor, ela... Vou pegar um exemplo de um médico. Imagina uma formação tão cara, tão demorada, tão difícil. A pessoa, por viver com uma avareza interna, ela diz, eu sou tão sem nada, sou tão pobrezinha, tão miserável, que ela vai aceitar qualquer coisa para nutrir a sua carreira. E aí, essas pessoas vão ficar a vida toda nessa miserabilidade humana. São pessoas que não conseguem crescer, não conseguem encontrar o seu valor próprio, não conseguem dizer para si mesmo, eu posso mais, eu mereço mais. A lógica do merecimento, tão importante, ela fica esvaziada no coração de uma pessoa avarenta. Mas se ela não cai na avareza, ela cai na ganância. A ganância é um outro inimigo da generosidade. A ganância geralmente está associada àquelas pessoas extremamente vorazes, sem limite, que nunca sobra espaço no seu orçamento e na sua vida para serem generosas. O ganancioso é aquela pessoa que quer ganhar sempre, quer tirar proveito de tudo, de cada centavo, dos mínimos detalhes. É ganancioso. Eu vi o vídeo de uma... Estou usando muito rede social, né? Eu vejo. De uma mulher fazendo uma crítica a uma milionária dessas famosas que foi na praia. E aí um cara desse vendedor de praia vendeu um milho para ela por R$10 e ela quis ficar negociando o milho de R$10. E ela achou no máximo negociar um milho de R$10 e o cara ter feito para ela por R$8. Ela falou, eu ganhei R$2. Eu falei, essa mulher é uma gananciosa miserável. É uma avarenta. Só que ela não enxerga isso. É uma avarenta rica, gananciosa. O ganancioso é aquele que sempre quer ter mais. Essas duas pessoas, segundo a linguagem bíblica, estão dominadas pelo mamon. O mamon, o Deus das riquezas, né, como diz, ele domina o coração tanto daquele que vive pelo excesso como daquele que vive pela escassez. Barnabé é um homem que possuía ilhas em Chipre. E por causa da necessidade da igreja, a Bíblia diz que ele vendeu um campo e entregou o dinheiro aos apóstolos. Não existe missão, não existe justiça social, não existe assistência aos pobres, não existe plantação de novas igrejas, não existe a viva sem generosidade. Final do ano passado, eu estava conversando com um amigo que eu conheci em São Paulo e hoje ele trabalha fora do Brasil, né? E esse meu amigo é de esquerda, trabalhou alguns anos com o Celso Amorim, e eu falei assim, cara, por que você acha que a esquerda, muitas das vezes, se torna muito reduzida a um pensamento individualista e pouco comunitário? Porque, na minha cabeça, uma das marcas do pensamento clássico de esquerda seria o senso comunitário elevado à última potência, muito forte. E ele falou, porque a nossa esquerda é liberal. É a esquerda que quer focar tudo em pequenas identidades. E com isso não consegue construir senso de comunidade. Eu pensei, mas nós evangélicos também somos assim. O fato de a gente perder o senso de comunidade cria cristãos individualistas, o que é um contrassenso. Se no passado o que Max Weber chamou de a ética protestante, o espírito do capitalismo,
e o espírito do capitalismo é produzido por um senso de comunidade muito forte, o Weber diz isso, né? Os protestantes calvinistas, pelo fato de pouparem dinheiro, trabalharem com dignidade, porque entendem que o trabalho é uma bênção de Deus, produzem riqueza no contexto social. E isso produz o espírito do protestantismo e o espírito do capitalismo, consequentemente. E com isso eles conseguiram construir grandes universidades, grandes centros de atendimento humanitário, grandes missões. Sem sombra de dúvidas, são os que mais doam dinheiro para missões, assistência social, plantação de igrejas, até hoje. O nosso senso de pertencimento evangélico hoje se tornou profundamente narcísico e individualista. As nossas músicas expressam isso. Eu quero Deus, eu e eu. E sobrar espaço, eu de novo. A lógica do evangelho não permite esse senso de individualismo. O individualismo mata a fé cristã e mata qualquer coisa. É o individualismo que não permite a gente nutrir relacionamentos saudáveis. É o individualismo que mata uma boa relação entre pais e filhos, que mata uma relação de um casamento, que mata uma relação comunitária. Por isso que eu quero que todos nós aqui, especialmente os membros, entendam que quando o nosso coração é generoso, a gente se dedica a também ser generoso com o mundo ao nosso redor. A generosidade, ela não só abençoa a mim, mas abençoa tudo que está ao nosso redor. E a segunda e última marca, eu vou terminar com ela, é uma espiritualidade com dimensões eternas. E aqui é um ponto da fé cristã que é difícil. Mas é difícil porque ele é o ponto central da fé cristã. É a espinha dorsal da fé cristã. Qual que é? O verso 33 do capítulo 4 diz que com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição de Jesus Cristo. Eu disse que a nossa espiritualidade, ela precisa da roupa do Evangelho de Cristo, do Reino de Deus. E eu estou dizendo que o cerne da nossa fé é a ressurreição de Cristo. Se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé, diz o apóstolo Paulo. E por quê? Porque a ressurreição de Cristo é o remédio para a pior doença humana, que é a morte. Se nós não crermos na ressurreição de Cristo, nós não somos seguidores de Jesus. Mas eu acredito em Deus, Paulo está dizendo, não é suficiente. O cerne da fé cristã é acreditar que assim como Cristo ressuscitou dentre os mortos e venceu a morte, nós também ressuscitaremos. O que é diferente das religiões kármicas, onde a alma vai passando de geração em geração, de corpo em corpo, evoluindo a cada tempo, até que um dia ela chega no seu ápice. A fé cristã não acredita nisso. Como diz o livro de Hebreus, ao homem pertence uma vez nascer e morrer, e depois disso vem o juízo. Para nós, a vida, ela é uma só. Mas para a linguagem bíblica, ela pode ser eterna ou não. A Bíblia diz que a vida eterna é essa, que conheçam a Ti, Jesus Cristo, como o único Senhor e Salvador. O que eu quero dizer para vocês é que Cristo ressuscitou dentre os mortos. Nós confiamos nesse evento, e esse evento é a base da nossa fé. Por que vocês acham que a gente celebra o nosso culto, a nossa fé, aos domingos? Porque a tradição cristã ensinou para a gente que Cristo ressuscitou no domingo da Páscoa. E todo domingo, aqueles que creem em Cristo se reúnem para celebrar a ressurreição. O culto dominical é um culto de celebração da vida sobre a morte. Sempre foi assim. Na verdade, lá no começo, eles se reuniam logo no amanhecer do dia. Para Monique seria ótimo, para a gente seria pavoroso. Monique estaria aqui firme e forte, e a gente... o pessoal assim, meu Deus, 5 da manhã, não aguento um culto assim tão cedo. Eu sei que tem alguns morcegos aqui, né? Não sei se é morcego que acorda cedo, né? Não tem nada a ver, morcego está à noite. Pensa em algum outro ser aí que
Tá muito cedo. O ponto que eu estou chamando a atenção para vocês é o seguinte: uma espiritualidade sem dimensões eternas é uma espiritualidade que fica esvaziada. Essa é a grande dificuldade, ao meu ver. Eu sei que existem teorias maravilhosas. Quando o pensamento ateísta, que não tem um ser supremo, que organize o seu senso de moralidade e de justiça, vão pensar em termos absolutos. O que eu quero dizer com isso é, quando eu digo eu não posso matar uma criança, a pergunta que se deve fazer é por quê? Se o meu senso de moral vem, eu não posso, porque isso não condiz com as percepções que eu tenho de Deus, daquilo que eu sei que Deus exige, eu vou ter que tirar essa noção de bem e mal de um outro lugar. Da onde que é esse outro lugar que organize a minha realidade? Por que eu não posso? Porque evolução. Gente, olha para a natureza. Um leão mata um filhote de cachorro na maior tranquilidade, sem nenhuma preocupação moral. Por quê? A evolução não ensina para a gente moralidade. Eu preciso de valores acima da realidade que me digam por que eu posso fazer uma coisa ou não posso. E se eu não tenho a compreensão de Deus e compreensões eternas, eu fico esvaziado desse valor. E aí vira só um discurso. Quando eu, como cristão, digo eu não posso, porque a minha fé está em Deus, e Deus, Ele é o doador da vida, e eu não posso fazer tudo que é contra a vida, porque Deus doa a vida, eu posso dizer, eu não posso matar uma criança por isso. E uma outra pessoa que está completamente esvaziada desse sentido eterno de espiritualidade, vai me dizer o seguinte: não, mas eu acho, e eu vou perguntar, eu acho por quê? Da onde que você tira essa materialidade de pensamento para pensar o que você acha? Porque historicamente sempre fomos violentos. A natureza é extremamente violenta. A natureza não tem moralidade, ela destrói a torta e a direita. Ela não tem senso de moralidade. O senso de moralidade é nosso. Da onde que vem o senso de moralidade? Da nossa compreensão de dimensões eternas. Se eu tiro isso, tudo vira um debate aqui e agora. E no debate aqui e agora, vale tudo. E com essa compreensão de moralidade, nós cristãos dizemos, eu não posso continuar com a escravidão, eu não posso matar indiscriminadamente. Por que não? Porque nós entendemos que o ser humano, por ser criado à imagem e semelhança de Deus, é um ser é um ser digno de preocupação moral. Eu preciso da dignidade desse ser humano. Por quê? Porque ele é humano. E por quê? Porque ele é a imagem e semelhança do Deus Criador. Se eu esvazio o Deus Criador, ele é só uma contingência da biologia natural. E nesse ponto, qual é a diferença? Tantos bilhões, um morrer, o outro não morrer, não faz diferença nenhuma. Mas nós temos um senso de justiça dentro da gente que diz, isso aqui é muito estranho. Isso aqui não deveria acontecer. Uma coisa é quando a gente fala assim, dois adultos arrumaram uma briga, sei lá, fizeram uma atrocidade um com o outro. Mas quando a gente vai para aspectos da moralidade mais sensíveis, quando uma pessoa faz uma atrocidade com uma criança, a gente diz, isso dói. Isso não pode. De onde que a gente tira isso? Do nosso senso de dignidade última, que diz pra gente, o ser humano é a imagem do Deus Criador. Esvaziando isso, vale tudo. Bom, só que isso, se termina aqui, acabou. Mas se tem dimensões eternas, eu preciso entender como é que essa dimensão eterna acontece. E aí eu preciso de Cristo, porque ele diz, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. A fé em Jesus, ela é confirmada pela nossa confiança radical nele e pelo nosso batismo. Como eu disse, espiritualidade é só uma forma de buscar sentido na vida. E nós cristãos encontramos o nosso sentido em Cristo Jesus, o nosso Senhor, que ressuscitou dos mortos pelo poder do Espírito Santo. Hoje, você pode escolher qual é o tipo de roupa que você vai usar. Uma espiritualidade que te dá sentido para a vida e para a vida eterna, ou uma espiritualidade indiferente, de morte. Que Deus nos ajude e nos leve pelo caminho da vida. É isso que eu espero. Amém.